E os namoros, como eram? Existia uma gíria para denominar a pessoa que funcionava como o WhatsApp. Olá, eu sou a Odete Costa, seja bem-vindo ao meu canal. Aqui você sempre vai encontrar assuntos sobre ciências humanas, linguagens, antropologia e sociologia. Nós vamos continuar falando sobre a sociedade, vários aspectos da sociedade no século XIX. Estou gostando muito desse assunto. O interessante é que você pode usar essas nossas conversas, essas nossas aulas, para você trazer subsídio para suas relações, para suas falas no cotidiano, para você aprender um pouco mais como funciona o nosso Brasil. Então fique comigo, vamos aprender juntos, porque aprender é sempre bom. Hoje falaremos sobre as relações sociais entre negros e brancos, entre mulheres e homens na sociedade brasileira no século XIX. Para isso, tomei a liberdade de usar o trabalho de Sueli Gomes Costa, que teve seu artigo publicado na Revista Brasileira de História, número 54, página 39 a 57, de 2007. Para fazer o artigo, a autora se valeu de várias fontes, de textos literários e relatos de viagens, e por meio destes ela analisou as maneiras de existir socialmente no século XIX. E nos mostra também as interações para além da oposição entre senhores e escravos, e como resultado nós conseguimos enxergar por meio desse artigo como eram as práticas cotidianas, com experiências únicas nas relações sociais presentes, tanto na escravidão doméstica, como também na vida das pessoas livres da época. Olha, você vai gostar muito. Tenha paciência, tem muita gente que assiste só um pedacinho do vídeo. Coloca aí enquanto você faz outra coisa, vai fazendo, sei lá, o que você tem que fazer e vai ouvindo, sabe? Aprender é sempre bom. E eu sou professora e eu adoro ensinar. Mesmo que uma ou duas ou três pessoas assistam essa aula, eu já fico satisfeita, porque eu sei que eu trouxe conhecimento para uma, duas ou três pessoas. A autora examina as relações domésticas e as relações públicas, ou seja, o que acontecia na casa e o que acontecia fora da casa. É muito interessante porque ela faz o recorte das relações domésticas e eu gosto muito, porque o ambiente doméstico era muito relacionado ao universo feminino. Só que ao mesmo tempo, essa contraposição do doméstico, ou seja, do privado e do público, expõe a sociabilidade política, os relacionamentos que eram forjados por oposição, tudo acaba concordando. Por quê? Porque entre senhores e escravos, homens e mulheres, escravos e livres, tudo isso, olhando todos esses aspectos e essas pessoas, a autora chega na conclusão de que todos eles convergem para o mesmo ponto, interesse em comum. Ela coloca como um horizonte de expectativas. Então, calma, que eu sei que você até agora não entendeu bolhufas nenhuma, mas se você ficar no vídeo você vai entender. Vamos começar com os batismos de escravos adultos recém-chegados da África. Esses ritos aconteciam na cidade do Rio de Janeiro e serviam como cola para fixar certas obrigações sociais, como regras de convivência entre padrinhos e madrinhas, afilhados e afilhadas, cuidados recíprocos, tanto no presente como no futuro. Os batismos de escravos adultos eram feitos em igrejas católicas cujos padres eram negros e brasileiros. Uma dessas igrejas era a Velha Sé, no fim da Rua do Rosário. Quem diz isso é Debré. E esse ritual, esse rito, ele era feito por negros para negros. No dia do batismo não se via nenhum branco. Era como se fosse uma imersão para que o negro recém-chegado se sentisse um pouco mais em casa, por ser recebidos por negros, por participar de um rito onde só tinha negros, para causar familiaridade. Os negros eram escolhidos a dedo por seus senhores como padrinhos e madrinhas para facilitar a entrada nessa nova e terrível vida, a vida de escravo. Olha só, olha a sagacidade disso aqui. O senhor dos escravos, ele escolhia os padrinhos e as madrinhas que ele sabia que já eram tremendamente domesticados e que já tinha introjetado dentro deles a ideia de servir aos seus senhores e que não iriam se rebelar. Eles não pegavam pessoas aquarianas rebeldes. Eles pegavam pessoas mais tranquilas para poder serem esses padrinhos e madrinhas, porque o que acontecia após esse batismo era uma espécie de discipulado que deveria formar esse novo escravo de forma bem submissa ao seu senhor. E Jean-Baptiste Debré, que viveu no Brasil de 1816 a 1831 e escreveu o livro Viagem Histórica
e pitoresca ao Brasil, nos conta que houve um período em que era obrigatório batizar o escravo até determinada data. Essa lei caiu por terra, mas continuou a tradição, porque no apadrinhamento ocorria a transmissão de conhecimento e era uma maneira muito fácil de manter o escravo recém-chegado na linha. Ele menciona também como seria esse batizado na prática. Ele nos diz que, apesar de ser uma cena cristã, a água caindo na cabeça do batizando, dando a entender como um ato religioso, simbólico, né? A água caindo ali na pia batismal, só que não era algo voluntário. Pensa, você chega numa terra estranha, você veio no navio amontoado com outras pessoas, muitas pessoas morreram, você viu aquilo, você passou fome praticamente, você passou aperto, pegou doença, enfim, aquela sensação de expatriamento, de você estar longe da sua terra, e aí você chega numa terra nova, onde você vai ser escravizado, te colocam uma roupa, te levam para um lugar e te forçam a batizar. Essa pessoa vai com toda a alegria do coração? Não, porque essas coisas, elas têm que partir de dentro. Para ser batizado, você tem que querer. Nessa hora, o escravo, ele não estava ali 100% de coração, ele era obrigado, então ele colocava a cabeça assim, com pouca vontade. E aí vinha os assistentes e com violência, jogava a cabeça da pessoa para frente e forçava de forma violenta a cabeça do negro para frente. E num dos registros de Debré, ele menciona o recém-batizado, após o batismo, andando assim, ó, colado aos muros das casas, se sentindo completamente deslocado, envergonhado, com a sua veste chique e pomposa na parte superior, e com uma calça velha e feia na parte inferior. Então essa pessoa tinha tendência, foi um registro que ele fez naquele momento, porque Debré ficou muito tempo aqui no Brasil e ele desenhava o cotidiano da sociedade. É muito rico, inclusive eu te estimulo a ler, tá na internet, eu vou deixar o link aqui abaixo do vídeo para você baixar os livros dele, para você ler, para você ver a leitura que ele fez do Brasil, tanto dos indígenas, quanto dos negros, quanto da corte brasileira. Você vai ver como um francês enxergava a sociedade brasileira no século XIX. Muito rico o que ele deixou para nós. Então ele registra essa cena em que o escravo recém-batizado sai rápido para não ficar perto desses padrinhos, porque não tinha vínculo nenhum com esses padrinhos. O padrinho estava vestido com uma calça de seda herdada do seu senhor, chapéu, bengala, com uma postura muito respeitosa, e a madrinha com muita discrição e resignação por estar próxima à igreja, e essa postura foi ensinada a ela. As mulheres se portavam diferente dos homens. Tinha-se, por necessidade, ensinar os negros recém-chegados ao Brasil o sinal da cruz, que para estes era muito difícil de realizar, e as tantas vezes que se exigia. Ai, gente, esse povo sofreu tanto porque deixou sua cultura, sua comida, sua religião, seu habitat natural e veio para uma terra estranha, e aí tem que assumir tudo que o estrangeiro quer que você assuma, a religião, os gestos, as maneiras de existir. Que difícil. Eles tinham que rezar inúmeras ave-marias, sempre finalizando com o sinal da cruz. De manhã e de noite, na ave-maria da noite, tinha um plus. Tinha que se apresentar ao seu senhor para desejar boa noite, recebendo em troca um sinal de aprovação com um movimento de cabeça. E, segundo Debré, se aquele dia o escravo não tivesse apanhado, era motivo de maior gratidão. E tinha também uma oração em comum que era feita entre o escravo e o senhor antes de se deitarem. Pensa na tortura, gente, eu só consigo ver tortura nisso. A autora, ela coloca de uma forma mais soft, suave, ela foca nas interações e na sociabilidade que existia naquela época. Eu consigo ver o que ela quis passar? Claro, tanto que eu usei o texto dela, achei o máximo. Só que eu sendo negra, Jesus Christ, eu me coloco ali na posição daquele escravo, e quando um negro encontrava um branco na rua, vocês vão gostar disso, havia uma saudação religiosa, viu? Saudação religiosa padrão. A mão direita bem fechada,
em sinal de saudação, e a pessoa tinha que se curvar e ela murmurava humildemente, dizendo assim: a bênção, meu Senhor. E aí o branco respondia: Deus te faça santo. Mas entre os negros não se fazia essa saudação. Eles limitavam a desejar ao outro que se tornasse branco. E eles usavam palavras emboladas mais ou menos assim: Deus te faça branco. Deus te faça branco. Branco. Sei não, viu? Eu acho que isso era zoeira deles. Eu acho que isso era zoeira deles. E o Debré, por ser francês, sei lá, eu acho que ele não conseguiu pegar esse humor. Ele não conseguiu pegar. Bom, isso é o que eu penso, né? E uma outra cerimônia religiosa usada para prender e ocupar o escravo em sua própria cristianização, porque o negro, ele praticamente se autocristianizava. Ou ele fazia isso, ou ele fazia isso. Não tinha outra opção, porque tudo levava para fazer isso. E acabava prendendo esse negro recém-chegado à nossa cultura. E sabe qual que era esse segundo item? Eram as cerimônias dos mestres de reza. Essa prática acabava aproximando os recém-chegados, porque forçava a convivência com seus iguais e também era uma forma de mantê-los sob vigilância, onde todo mundo estava olhando todo mundo. Para mim, essa era uma forma de usar a religião como uma corda invisível para amarrar os escravos uns aos outros e trazer a obediência muito mais fácil ao sistema dos senhores. A religião foi muito usada, gente. Continua até hoje, viu? Mas o que os mestres de reza faziam? Quem eram eles? No passado, os mestres de reza desfrutavam de grande prestígio. O relato de Manuel Antônio de Almeida no livro O Sargento das Milícias dá para conhecer um pouco do trabalho de um mestre de reza. O mestre de reza era tão obediente e venerado. Naquele tempo, um professor, um mestre, era muito respeitado, muito respeitado. O mestre de reza era comparado a um professor. Então eles tinham muito respeito e eles eram muito especiais por serem em número pequeno. Não existiam muitos, porque geralmente eram cegos e velhos. Eu não achei mais para poder explicar para vocês se eles se faziam cegos ou se eram coincidências deles serem cegos. Então existia um pouco número. Por isso, por serem poucos, eles trabalhavam muito, tinha muita atividade para eles, mas eles tinham todo esse prestígio, mas eles ganhavam mal, eram muito mal remunerados. Certo, então o mestre de reza, ele não tinha um traje especial, ele usava roupas igual a todo mundo. Havia apenas uma distinção. Ou distinção, hein? Vamos ver agora. Eles andavam com uma palmatória no bolso. E isso dava medo nos discípulos deles. Assim que eles entravam para uma lição, ele fazia um semicírculo diante dele, puxava do bolso essa palmatória nojenta, colocava ela no chão e começava o trabalho. Bom, se você é novinho, você é um millennium e você não sabe o que é uma palmatória. Vou colocar a foto aqui, ó. Palmatória é isso, ó. Palmatória era um objeto feito de madeira que era usado para bater na mão das pessoas. Era muito usado na educação. O professor tinha legalidade para bater no aluno caso ele não aprendesse. Pasmem, gente, nós já passamos por isso. O que o mestre de reza ensinava? Bom, o mestre em voz alta, com um sinal, de forma pausada e vagarosa, onde todos os presentes eram obrigados a acompanhar em um só coro. Por exemplo, ele falava aleluia, aí todo mundo aleluia. De tanta prática, os mestres de reza sabiam, pelo tamanho da turma, quem não estava repetindo e suspendia então imediatamente o trabalho e o culpado era castigado com uma quantidade considerável de bolos. Bolo era o nome dado para cada pancada na mão, certo? Feito isso, ele recomeçava o trabalho, voltando sempre do princípio. Ele não recomeçava de onde parou, ele voltava para o início. E sempre que tinha um erro, que ele percebia que alguém não tinha repetido, era mais ou menos meia hora de transtorno, de pancadaria, até voltar ao normal e voltava para o início. Me fala se isso não é uma tortura. Gente, isso é uma tortura.
E esse mestre de reza, ele repetia sempre em voz alta e compassada a oração que ele queria fazer. E os outros tinham que acompanhar. E se não acompanhasse, apanhava. Cada erro a palmatória comia. Gente, que tortura maldita. Eu sinto raiva. Depois de uma oração, seguia-se outra e assim por diante, até terminar a lição pela ladainha cantada. Pelo amor de Deus. Terminando essa tortura, ele recebia um dinheirinho, uma oferta da dona da casa, da onde ele tivesse. Gente, é sério. Naquela época, o negro ia pro tronco, o negro apanhava, o negro era submetido a castigos horrorosos. Não vou entrar aqui muito na questão, mas tem umas violências horríveis contra as mulheres. Então, esse era um tipo de violência também, usando a religião. E olha só para você ver como a sociedade consegue justificar suas violências. Os mestres de reza afirmavam que esses bolos, essas pancadas nas mãos, produzia mais sociabilidade, aproximava homens e mulheres e produzia até mais chances deles se casarem. Uma religião na base da opressão e da pancadaria, isso pode render bons frutos? Isso pode deixar na pessoa uma imagem boa, positiva? Claro que não. Ainda falando sobre religiosidade e domesticidade entre pretos e brancos. O estreitamento da separação que a escravidão trazia, às vezes era amenizada quando uma ou outra filha de fazendeiro bordava um lindo vestidinho, uma batinha, para o filho da escrava ir à igreja aos domingos. E também isso acontecia quando as crianças pretas rezavam junto com as crianças brancas, quando a criança branca reservava um doce para sua ama preta ou babá. Mas essas ações corriqueiras não apagavam a barbárie que era a escravidão. Suas marcas foram profundas demais. Havia separação até de nomes, tipo, uma pessoa branca não recebia o mesmo nome de um escravo. Por exemplo, se tinha muitos escravos chamados Pedro, não se punha esse nome em gente branca. Então o escravo não tinha sobrenome, era comum eles usarem o nome da onde eles vieram, da terra da onde eles vieram. E era comum também, dado essa sociabilidade, dado esse apego, essa coisa que era criada através da religião, dos batismos, em que os escravos, após estarem livres, sem o sobrenome, a tendência era eles usarem o nome dos seus senhores, dos seus ex-donos. Inclusive, há uma linha aí de pensamento, eu não sei se é certa, que diz que nossos nomes têm esse D, Odete, D Araújo, é tipo assim, o D é de pertencimento, é de pertença. Bom, há controvérsias, não sei se realmente é verdade. A intimidade criada por causa da relação das amas e pajens dentro das casas reafirmavam compromissos e naturalizavam as relações de senhores e escravos, porque os mesmos conviviam desde a mais tenra idade e cresciam praticamente juntos, pois cada criança branca ganhava uma criança negra que seria seu pajem e cada um sabendo exatamente qual era o seu papel, e isso era tão imersivo que não havia questionamento de ambas as partes. Olha a engenhosidade da afetividade em conjunto com a domesticidade. Prova disso eram as amas de leite que se apegavam às crianças brancas. Essa é a minha leitura, mas a autora deixa claro que as crianças negras, ainda que cercadas de contenções, aprendem a colocar limites às experiências de poder das crianças brancas e vice-versa. Cada uma delas experimenta o exercício de poder, ora na condição de carcereira, ora de prisioneira uma da outra, certinho? E os namoros, como eram? Fica aí no vídeo, gente, pelo amor de Deus, vocês vão gostar dessa parte, porque eu adorei, adorei. Os namoros... Existia uma gíria para denominar a pessoa que funcionava como o WhatsApp. Era o cravo da Índia. Esse era o nome, cravo da Índia. Era essencial a intermediação do cravo da Índia nos namoros. O cravo da Índia desfruta de muitos ganhos com privilégios familiares, mas também com o exercício de suas tarefas, porque ele cobrava pelos gastos de tempo, de serviço ao seu senhor ou à sua senhora. Eram alguns escravos, tinha que ser bonito, que geralmente fazia o primeiro contato para que surgisse algum namoro. Nossa, eu adoro, gostei demais desse trem.
Olha, repare nesse trechinho. Tobias era um cravo da Índia. Ao se aproximar de um jovem, que aparentemente é a senhora dele, ele pertencia a uma outra senhora, certo? Aí, de certo, houve aquela coisinha de olhar assim, um flerte. E aí ele foi lá para se vangloriar com muito orgulho, né, das qualidades e habilidades dele para o cara que a moça previamente poderia estar interessada. Aí ele chega assim, ó: sou conhecido por orelha de cesto, pé de coelho e boca taramela. Ou seja, sou bom para ouvir, sou rapidinho para ir e eu falo bem. Vá dizendo o que quiser e em 10 minutos minha senhora saberá de tudo. Ah, os cravos da Índia tinham como missão também acabar o namoro caso um deles não quisesse. Tipo assim, não tô aguentando mais essa pessoa. Aí o cravo da Índia ia lá e dizia: olha, o vosso namoro acabou. E tinha gente também que acabava o namoro só para parar de pagar o cravo da Índia, porque o cravo da Índia cobrava, moço, cobrava. Outro aspecto da sociedade na época era o compadrio. Que é isso? Tanto entre homens ricos e os pobres livres. O compadrio era uma função que poderia até ser definida como emprego. A pessoa que se tornava um compadre não era parente, nem hóspede, nem criado, mas fazia as funções. É como se fosse um parente, é como se fosse um hóspede, é como se fosse um criado. E ele participava dessas três funções. Era um ente maleável, obviamente homens, só homens ocupavam essa posição, e essa pessoa deveria estar pronta a assumir várias feições de acordo com as necessidades. Se o dono, o patrão, naquele dia quisesse jogar, esse compadre deveria jogar com ele. Era como se fosse uma espécie de mordomo misturado com um parente, alguém de confiança que deveria ser leal, alguém que poderia tanto brincar com a criança quanto atender uma necessidade mais urgente, de buscar socorro, por exemplo, se alguém estivesse doente, tipo coisas assim. O papel de padrinhos e madrinhas brancas na sociedade da época era levado muito a sério. Por quê? Na falta dos pais, os padrinhos tomavam conta da criança. Por vezes, a criança tinha mais apego com a madrinha do que com a mãe biológica. Isso aconteceu muito durante a corte aqui no Brasil. Relações entre servidores domésticos livres e patrões acabaram organizando os ritos de cuidado com crianças em sociabilidades que estabeleceram elos com a mesma força que os compadrios. Tipo, um compadre, ele ficava na mesma família a vida toda. Então, acabava criando aquele vínculo como se fosse alguém da família. Óbvio que sem ultrapassar alguns limites. A incompreensão e o desconhecimento das relações complexas citadas anteriormente nesse vídeo mesmo acabaram causando muita repugnância nos europeus recém-chegados ao Brasil, porque naquela época, os europeus que chegavam, já estávamos no século XIX, né, gente? Eles tinham uma visão mais aberta, então eles não toleravam mais a prática escravagista, porque o Brasil foi um dos últimos países a acabar com a escravidão, e nem tampouco essa forma de viver adotada pelos que aqui viviam, porque eles não viram esse processo todo de batismo, de compadrio, de padrinho e madrinha, essa coisa toda que foi criada, o poder da religião sobre os escravizados. Eles não participaram de tudo isso, então eles não entendiam, eles conseguiam ver de fora, eles conseguiam fazer o estranhamento, e aí eles já trouxeram a prática da remuneração, separando a esfera privada da esfera pública. Isso foi interessante. E mais tarde, ainda no século XIX, as mulheres das classes mais abastadas foram se interessando pela esfera pública, foram querendo trabalhar fora, estudar, devido às conquistas e os direitos sociais e os acessos à educação. Assim, coube à mulher pobre a função de criar os filhos das mulheres mais abastadas. Primeiro elas foram escravas, depois elas foram cuidadoras, depois empregadas domésticas, sem remuneração ou precariamente remuneradas. E essa condição só mudou agora no século XXI, com a introdução de alguns direitos aos trabalhadores domésticos. E mesmo assim, nós encontramos Brasil afora pessoas que moram nas casas, não recebem salários, não recebem direitos trabalhistas, e essa pessoa criou os filhos da patroinha. Enfim, nós ainda temos essas situações. E isso aqui não está muito longe, não. Até tempos atrás, nós tínhamos na arquitetura das casas o quartinho da empregada. Hoje não tem mais. Mas mesmo assim, tem aquela opção do quarto que, se fechar uma porta e abrir outra, você torna ele
no quartinho da empregada, ou seja, a mini senzala ali para poder manter essas mulheres de forma análoga à escravidão, porque se não tem descanso no fim de semana, se acorda de madrugada para olhar a criança, isso é escravidão. Então, gente, essa foi a nossa aula de hoje, só para você entender que o Brasil é hardcore, Brasil não é para os fracos. E nós temos ainda tanto ranço disso. Eu gostaria de nós termos tempo, sabe? Essa aula de hoje, ela seria muito interessante se nós estivéssemos num lugar de debate, onde nós pudéssemos conversar e você colocar o seu ponto de vista, as suas experiências e nós falarmos sobre. Eu fico por aqui, nós nos vemos na próxima aula. Eu gostaria muito que todo mundo assistisse até o final e você que chegou até o fim, eu quero te parabenizar, sabe, sem palmatória. Quero te parabenizar por essa escolha e que você cresça muito na sua vida e que se você for negra como eu, se você for um pouco mais retinta, eu gostaria que você tivesse um futuro bem melhor nesse Brasil, certinho? Então vamos juntos. Não se esqueça de compartilhar, de ligar sininho e de deixar um comentário aí. Beijos, até mais!